Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos aí, a gente já começa. E esse horário, gente? 7h30, muito ruim para vocês? Ou funciona? Pra mim é ok, super ok, cara. Para mim também. Antes disso aí eu tenho que madrugar demais. Aí são que horas, o Alex? Aqui são 6h30 da manhã, cara. Uau, tá bem cedo. Tá bem cedinho, mas eu gosto de acordar cedo, cara, então não tem problema. Show. Deixa eu até compartilhar minha tela já aqui. E aí já começamos. Tá, tá. Bora lá. Gente, ó, boa noite. Eu vou começar. Eu sei que vai ter gente que vai entrar aqui aos poucos, mas para respeitar o tempo de todo mundo, eu costumo ser meio chato com o horário, sabe? Tanto na hora de começar quanto na hora de acabar, para respeitar o tempo de todo mundo. Obrigado mais uma vez pelo interesse em bater esse papo. Como eu falei, eu não quero que seja um monólogo, eu quero que seja interativo. Tipicamente, eu sempre priorizo as perguntas, as conversas versus os slides. Então, os slides eu vou compartilhar com vocês depois. Não se preocupem em tomar nota. É muito mais para a gente bater uma bola. O tema hoje é os processos dos fundos e a psicologia do investidor. É um tema amplo, tem muita coisa por trás, então vou dar uma pincelada. Quero ouvir de vocês de novo, mais uma vez, as perguntas, as dúvidas, é, e tentar trazer alguma coisa que seja relevante para a jornada empreendedora de vocês. Querendo falar, só levantar a mãozinha, tá? Então, aí eu consigo organizar aqui a ordem de quem levantou primeiro, quem levantou depois, mas sempre legal ouvir de vocês. Gente, vocês estão aqui, acho que vocês devem saber quem eu sou muito rapidamente. Vou focar nos últimos 10 anos. Alex, entrei no mundo de tech saindo do universo de consultoria, estava na McKinsey antes, e na época eu fui para a Movile. Eu nem sabia o que era a Movile direito, mas eu sabia que a Movile tinha recém-investido no iFood. O iFood era muito pequeno, mas eu gostava muito da tese. Então eu fui para a Movile para tocar à frente de M&A, estratégia, olhando oportunidades de investimento em outras companhias do ecossistema. Uma delas é a Simpla, e também olhando oportunidades de consolidação no mercado de food delivery. Então, no meu primeiro ano de Movile, eu ajudei muito o time do iFood a consolidar um mercado de food delivery no Brasil. Então, hoje o iFood é esse gigante. Na época existiam vários mini iFoods, né? Então, tinha o mini iFood de Porto Alegre, de Brasília, de diferentes regiões do Brasil, e a gente tinha um term sheet padrão, rodava o Brasil oferecendo aquele term sheet e executando as transações para consolidar o grupo. Então, basicamente, era uma compra de carteira de cliente de restaurante e carteira de cliente consumidor. A partir daí, me apaixonei pelo universo de tech, é absolutamente fascinante. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, senão ele vai ficar pingando enquanto a gente conversa. Deu. Estava no comecinho dessa jornada, saí da Móvel, passei um ano na Casec como empreendedor em residência e olhando oportunidades de investimento. Analisei especialmente o setor de agtech, que na época ainda estava bastante imaturo. Voltei para o iFood quando houve uma troca de liderança para ser o braço direito do CEO, olhando uma série de coisas interessantes, crescimento. Eu vi o iFood com praticamente 40 pessoas lá no comecinho, e quando eu saí em 2019 já tinha mais de 2.000. Hoje acho que passam de 6.000. Então é um negócio que não para de crescer, tem uma liderança muito ambiciosa, bastante agressiva na coragem, nos movimentos e na qualidade da entrega, por isso que continua crescendo. Em 2019 eu vim para o GFC, que é um fundo de investimentos global, para botar o chapéu de VC e olhar para oportunidades de tech no early stage na América Latina. Então foi uma jornada super rica, foram mais de 80 transações, acho que mais de 80 companhias também, mais de 210 milhões de dólares investidos na região, algumas companhias que cresceram muito e que a gente acabou alocando mais capital, como por exemplo Flash,
Nomad, Cove, Swap, uma série delas, e várias também que não deram certo e que faz parte da jornada. Então, hoje a ideia aqui é traduzir um pouquinho desses aprendizados, mostrar para vocês o que funciona dentro de casa, né? Como é que funciona os processos dos fundos, uma vez que vocês entram em contato, que vocês chegam até alguém que trabalha no fundo, e como é que essa esteira roda, e o que o investidor está pensando e o que ele precisa, especialmente no early stage. Investir no early stage é muito diferente de investir a partir de um série B, por exemplo. A partir de um série B, gente, posso pedir para quem está com o microfone aberto para, por favor, fechar, para não dar nenhum tipo de ruído? Obrigado. Gente, mais uma vez, boa noite para quem chegou agora. Eu já comecei para aproveitar o máximo do nosso tempo. Fiquem à vontade, se tiverem qualquer dúvida, comentário, observação, só levantar a mãozinha aqui do Zoom, que aí me chama a atenção e eu paro. Mas voltando aqui, investir no early stage é muito diferente de investir num série B, por exemplo, né? E os motivos são óbvios, porque no série B você já tem dados, então acaba sendo uma análise muito mais de private equity, de mercado financeiro tradicional, do que uma análise de sinais de fumaça. Então, o early stage é muito mais sinais de fumaça do que uma tese realmente concreta. Então, o investidor tipicamente gosta de teses parrudas, ambiciosas, audaciosas, diferentes daquilo que já existe. E quando você está apostando em alguma coisa diferente, que está começando, você não vai ter muito elemento de validação. A não ser um benchmark externo nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, que funcionou muito bem, a credibilidade da equipe, os feedbacks dos clientes iniciais, são esses os pontos que a gente vai discutir hoje. Como um todo, eu estruturei isso em mais ou menos 12 passos, tem algum overlap entre eles, a gente vai tentar passar por todos, talvez o tempo não permita, mas vamos tentar ser o mais produtivo possível aqui. Esse slide eu coloquei agora de manhã porque eu queria passar uma mensagem que fosse simbólica, mas que representasse muito do que acontece no early stage, né? E isso representa também muito do que aconteceu em 2021, com o boom do venture capital e das startups de tech na nossa região. De fato, investir no early stage é navegar na zona cinzenta. O investidor tem pouca informação concreta que lhe dê convicção absoluta que aquele investimento faz sentido, que aquele investimento para de pé. De novo, muito diferente de um investimento pós-série B ou de um investimento em uma empresa listada na bolsa, né, onde tem muitos dados e você consegue validar através dos dados. Aqui no early stage, são sinalizações que vão aos poucos trazendo convicção ao investidor. Tem investidores que são mais thesis driven, que são esses investidores que focam em teses específicas, que aprofundam, que conhecem muito bem de setores específicos e que vão atrás de teses particulares. Isso costuma ser menos comum na nossa região. A América Latina, o universo de venture capital é muito novo, tem menos de 20 anos. Então, os investidores de VC da nossa região, a maioria dos fundos tem 10 anos, né, ou menos. Então, os investidores da nossa região costumam ser bastante generalistas. Então, olham para tudo, olha para SaaS, olha para fintech, olha para marketplace, olha para healthcare, olha para edtech, olha para absolutamente tudo, né? Porque não dá para se limitar e ser tão específico, senão você acaba ficando sem ativo para investir. Então, num contexto onde os investidores são generalistas, cabe muito aos empreendedores educarem os investidores e trazer esses sinais de fumaça. Então, investir no early stage tem sim muita insegurança por parte do investidor. Como é que você lida com essa insegurança? Como é que você transforma essa insegurança em convicção para investir? Tem análise também, mas tem muita sinalização também. Então, essas sinalizações do mercado são extremamente importantes, é isso que a gente vai falar bastante. E são essas sinalizações que levam ao efeito manada, e foi isso que a gente viu de forma tão presente, de forma tão expressiva em 2021, né, onde um investidor colocava um cheque, e eu vou dar um exemplo muito, muito específico e muito pessoal. No GFC, em 2021, a gente chegou a fazer 3 deals num mês. Então, com diligências que duraram de 1 a 2 semanas, muito, muito rápido.
Teria feito a mesma coisa de novo? Não, com certeza não. Foi um baita aprendizado. Felizmente, acho que a maioria dos investimentos estão dando certo. Mas houve sim, aqui a gente foi pego, eu fui pego particularmente, né, trazendo a responsabilidade pelo FOMO, que é esse efeito manada, é o Fear of Missing Out. Caraca, o mercado está muito aquecido, se eu não colocar o term sheet agora, eu não vou conseguir alocação nessa rodada, preciso correr. E isso jogou a favor do empreendedor, com Olha, certeza. fundadora da nota. Isso jogou a favor do empreendedor, porque os empreendedores tiveram um processo de fundraising muito menos dolorido do que o processo típico, que levantar capital é difícil pra caramba. Em 2021 foi um ano atípico, então foi muito mais fácil. Jogou a favor do empreendedor para otimizar os termos, então as valuations estavam muito mais agressivas. Mas também teve um efeito contra, né? E o efeito contra é talvez ter passado aquela impressão de que, para o empreendedor e para a sua equipe, de que a vida estava ganha, que era fácil levantar capital, que bastava você ter um PPT bonito e algumas marcas legais ali, que tudo daria certo. Então trouxe um pouco menos de disciplina para essa geração de empreendedores. Lógico que o empreendedor é um bicho raçudo que aprende rápido, a maioria da galera aprendeu e se adaptou muito rapidamente e está todo mundo muito mais disciplinado e organizado. Vamos lá, vamos começar com o ponto 1. E daqui a pouco eu vou parar para ouvir de vocês, tá? Deixa eu falar um pouquinho de sourcing, que é tão importante, e aí eu vou abrir e pegar um pouco dos inputs de vocês. No early stage, sourcing é onde o time sênior dos fundos dedica de 40% a 50% do seu tempo. Encontrar os ativos é difícil. Tem muita startup por aí, mas identificar quais startups faz sentido você alocar tempo, você alocar energia para se aprofundar mais, é difícil. Né? Como é que você navega nessa zona cinzenta onde tudo é muito parecido no começo? Portanto, a forma como você chega até o fundo faz toda a diferença. É um ótimo sinalizador para aquele investidor, para aquela investidora, entender que, olha, aqui pode ser que seja um hot lead, pode ser que faça sentido a gente dedicar mais tempo, dedicar mais energia em função de como essa pessoa chegou até mim. Lógico, o investidor não está pensando de forma tão estruturada assim, mas intuitivamente, se eu receber um WhatsApp de algum founder, de alguém que eu conheço no mercado, que eu respeito, dizendo, Alex, você precisa conhecer essa pessoa, naturalmente, a minha agilidade vai ser muito maior para chegar até essa pessoa, para marcar o primeiro papo, para ouvi-lo, para ouvi-la com muito mais atenção e, basicamente, para trazê-la para dentro do meu funil. Então, é fácil? Poxa, mas eu não venho, eu não fui para essas escolas, não passei por essas startups conhecidas, como é que eu faço para chegar até os fundos? Cara, tem que quebrar a cabeça, né? Não tem uma fórmula específica. Tipicamente, é assim, você conhece um empreendedor que conhece outro, que apresenta, que faz a ponte, e aí você chega finalmente. Né? Um exemplo concreto aqui de um investimento que foi muito legal. Eu recebi um WhatsApp do Lucas Vargas, da Nomad, dizendo, Alex, você precisa conhecer o Newton. O Newton Maia, o fundador da Principia, que é uma edtech que está voando, está mandando super bem. Cara, na hora, porra, Newton, e aí, vamos marcar. Acabou que a gente investiu e a startup está voando. Então, um exemplo aqui que foge um pouco do padrão, mas que foi a melhor intro que eu poderia receber, foi de um cara mega respeitado pelo ecossistema dizendo, Alex, você precisa conhecer essa pessoa. Então, é basicamente isso que o empreendedor deveria buscar. Né? Poxa, mas é fácil? Não é nada fácil, tá? Conseguir essas intros se você não faz parte dos clubinhos. Né? Então, construa o seu clubinho. Gente, deixa eu pedir mais uma vez aqui para quem está com o microfone aberto, deixar no mudo, por favor. Deixa eu ver, acho que eu consigo aqui. Então, só lave sua boca, escova seu dente, mas escove direitinho, lave direitinho, tá bom? Só um pouquinho aqui, gente, deixa eu entender como é que eu faço para mutar a galera aqui. Deu, acho que já deu. Bom, sourcing é isso. Tá? Então, a forma como você chega, pensando no funil, a forma como você entra
faz toda a diferença, versus mandar um e-mail para um e-mail genérico, contato arroba blá blá blá, info arroba blá blá blá. O cold reach através do LinkedIn faz sentido? Cara, olha, se for o único caminho, é melhor esse caminho do que nada, seguramente. Mas antes disso, eu gastaria um tempo forte aqui, entendendo como construir essa rede que vai fazer as apresentações. A melhor apresentação sempre é de empreendedores. Se você receber uma intro se você for apresentado por um investidor, é importante que esse investidor esteja ou querendo investir na sua empresa, ou é um investidor que não faz sentido, porque ele investe mais tarde, por exemplo. É um investidor de série A e série B e você está levantando um pre-seed ou um seed. Aí pode ser. Porque senão, né, o investidor está te recomendando, mas ele não está entrando. Então é meio que assim, vai lá, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, quanto mais credibilidade, mais skin in the game tiver essa recomendação, melhor. Deixa eu ouvir de vocês, tá? Tem muito silêncio por aqui, gente. Alguma pergunta, alguma observação, alguma dúvida até agora? Você está Não? falando do Word, né? Você acha que isso vale para todas as fases também, Alex? Foi a Ana que falou? Foi. Estou com a câmera. Sem câmera. Eu Eu conheci estou a tua voz, pensando Ana. se você acha que isso vale para outros estágios que não sejam só o early stage. Eu acho que vale sim, Ana. Eu acho que vale sim. Eu acho que quanto mais forte for a fonte, né, que te apresenta novos fundos, melhor. E aí, para outros estágios, eu acho que é melhor ainda você começar esse relacionamento o quanto antes. Porque à medida que a companhia vai amadurecendo, você vai passando por uma jornada, né, de entrega de resultado, de amadurecimento de equipe, de amadurecimento como empreendedora. Então, quanto mais cedo você conhecer os outros fundos e não chegar até eles apenas para o processo de fundraising, especialmente em empresas maduras, melhor. Os fundos gostam de acompanhar e ver como as companhias vão crescendo, vão aprendendo, vão se desdobrando. No early stage, muito no começo, às vezes acaba sendo o único indicativo para chamar a atenção daquela startup que talvez esteja ainda no PowerPoint. Então, talvez tenha um papel ainda mais relevante. Mas, à medida que a companhia cresce, eu acho que as fontes e as referências e as validações da equipe empreendedora continuam sendo relevantes, sim, porque pensa que ainda tem muita jornada pela frente, né? E eu estou pensando aqui, um pouco later, eu estou falando aqui, estou pensando em série A e B. A partir do C, eu acho que acaba sendo um jogo um pouco diferente, às vezes tem até banco de investimento envolvido, acaba sendo um processo mais complexo e mais sofisticado. Mas séries A e B, quem está entrando ainda acredita que o potencial de crescimento é brutal. Então, para esse potencial de crescimento brutal se realizar, ele precisa estar atrelado a uma equipe muito forte. Então, quanto mais fortes forem as validações dessa equipe, melhor. Bom, vamos em frente então. Se tiver pergunta, observação, gente, por favor. Vamos lá. Algo muito importante que eu já vi alguns empreendedores dando um tiro no pé. O processo de investimento começa desde a primeira interação, desde esse primeiro WhatsApp, onde é feito o grupo ali, você é apresentado ao investidor, até o dinheiro cair na conta. Não existe o processo estar fechado apenas por um commitment verbal ou mesmo escrito. O dinheiro precisa estar na conta para você fechar aquela rodada e dar aquela rodada por encerrada e baixar a cabeça e focar na operação. O que acontece? Acontece que, às vezes, já aconteceu diversas vezes, dos empreendedores assumirem que a rodada estava fechada em função de feedbacks verbais. Gostamos, estamos interessados, estamos pensando em comitar, estou levando para o comitê. E o empreendedor assumir que a rodada estava fechada, aquilo é isso, e parar conversas com outros fundos. Você só pare de conversar quando o processo estiver no final, documento assinado, dinheiro na conta. Enquanto isso, o processo está rodando. E o investidor continua te analisando. Então é importante aqui entender
que aquele tratamento diplomático do começo, ele precisa perdurar durante todo o processo de relacionamento com o investidor, inclusive pós-investimento, né? Às vezes tem gente que come bola e acha que a vida está ganha, que o dinheiro já está na conta, enquanto não está, e vacila a ponto de perder term sheet. Então, é um processo contínuo. Eu acho que é importante aqui para os empreendedores pensarem em bets. Caso real, né, muito recente de um mentorado, levantando uma rodada seed, já tinha levantado um pre-seed com um fundo relevante da região, um fundo de pre-seed, super early stage, agora levantando uma rodada seed, foco de 2,5 a 3 milhões de dólares, falou com os primeiros 30 fundos, vários deles de primeira linha da nossa região avançaram a ponto de entrevistar todos os clientes e fazer o background check dos fundadores. Então, para mim, background check, entrevista com o cliente, está no final, e todos deram pass na mesma semana. Então, o cara teve uma semana super difícil aqui, onde ele recebeu um não de absolutamente todo mundo. E até aquela semana do não, tudo indicava que algum deles fecharia, né? Então, tinham 10 fundos basicamente ativos, em diligência profunda, com entrevista de cliente, falando com várias referências do cara. Então, ou seja, assim, poxa, de 10, né, a probabilidade de conversão é bastante alta para os caras terem investido esse nível de energia para chegar nesse nível de profundidade. Todos deram não. O que o cara fez? Ativa a próxima lista de 30 fundos. É um jogo de números. Você precisa falar com o maior número de possíveis investidores. Não dá para se limitar aos nomes mais conhecidos da região, não dá para se limitar aos low-hanging fruits, aqueles fundos, aqueles investidores que você já tem relacionamento, que você conhece, que são mais fáceis de acessar. Tem que quebrar a cabeça e tem que falar com o maior número de investidores possível. Então, ir ativando essa lista para dar continuidade à história, tá? Então, o cara começou 2,5, 3, ding, não, de toda essa bet na mesma semana, ativou mais 30, já está com 1,9 committed. Então, está pensando em diminuir um pouco o tamanho da rodada para garantir que a rodada seja fechada e que ele toque a empresa e que dê a próxima pernada. 2 milhões de dólares faz todo sentido. Eu acho que ele vai passar dos 2 milhões de dólares, mas foi essa ativação que permitiu que a rodada continuasse. Então, fosse o cara assumir e relaxar, porque é cansativo, né? É cansativo e é um processo de porrada no ego contínuo, porque você está se expondo absolutamente tudo da sua vida pessoal e profissional, porque a diligência acaba tocando no pessoal também, tá ralando pra caramba, tá dando seu sangue e tem alguém do outro lado ali que está sendo extremamente crítico, analisando, ouvindo todos esses feedbacks, depois vai lá e diz não. Então é uma porrada no ego dura demais. Então só não pode se deixar derrubar. Esse cara aí, por exemplo, ele brincou, cara, eu sofri por um dia, depois no outro dia eu já comecei a ativar os outros fundos, a cabeça estava tão ocupada, não tive tempo de sofrer tanto assim. Então, isso é muito importante, tá? Manter a cabeça fria e ter ciência de que o processo só acaba, a rodada só encerra quando o dinheiro está na conta. E ainda assim, o trabalho do empreendedor é estar continuamente falando com o fundo, né? Mesmo que você baixe a cabeça para focar na operação e entregar resultado, provavelmente ali 20, 30% do seu tempo vai ser fazendo gestão de investidores atuais e futuros. Então, não assuma que a rodada está fechada apenas com indicações do mercado. Mesmo term sheet assinada, a maioria das term sheets são non-binding, não vinculantes. Então, não assuma que uma term sheet assinada vai se converter, vai ter 100% de conversão em investimento. Muita coisa pode dar errado ainda. Alex, Dúvidas, Alex, comentários? Alex, Ó, com por relação favor. a esse caso específico que você comentou que tiveram 2 bets, né? Então ele falou com uns 20 fundos no primeiro bet, e aí no segundo bet ele começou a falar com outros, né, 20, 30 fundos, né? Uhum. A pergunta é, desde o início, ele já tinha feito, digamos, já tinha acionado a rede dele, o networking dele, para ter introduções com 50 fundos, 50, 60 fundos, ou ele, no segundo batch, ele começou de novo, né? Acho que a pergunta é essa, assim, ou seja, ele gastou alguns meses antes para conseguir as intros para 50, 60 fundos, ou ele fez as intros também de forma faseada?
Ó, ótima pergunta, cara. O cara é uma pessoa muito estruturada, tá? Então, ele tinha uma lista, tem uma lista de 80 fundos, mais ou menos, que qualificam para o estágio e para o setor dele. Ele tinha já feito algum tipo de relacionamento e abertura e canal para todos esses fundos. Né? Para a maioria, não para todos, mas para a maioria. E aí chega um momento onde os fundos que vão dando o commit, isso aconteceu no segundo batch dele, e são fundos que fazem following, são fundos que não lideram, né? São fundos que fazem cheques, vai lá, de 100 a 400 mil dólares, mais ou menos. Esses fundos, uma vez que eles se interessam, eles abrem e conectam com outros fundos com o mesmo perfil de follower. Então, tem um efeito de rede, uma vez que os primeiros começam a se comprometer. Né? Mas o cara já tinha feito o dever de casa, então ele tinha um mapeamento muito claro, ele tinha os fundos prioritários deles, que foi onde ele focou a energia no começo, tentou criar calendar density, né? O máximo de densidade possível no calendário, e a partir de então, uma vez que ele recebeu os dings, ele abriu imediatamente as próximas conversas. Então, se possível, invista um tempo na construção dessas pontes. Né? Isso é muito importante. Então, quanto mais ativo vocês estiverem falando com o mercado, mais as portas vão se abrindo. Porque existe, sim, um efeito de rede onde um abre porta para o outro, fala bem de você, e à medida, e o cara está chegando num momento positivo da rodada, que é onde a rodada está quase cheia. Então ele baixou a meta de 2,5 para 3 para 2 milhões de dólares para fechar a rodada e fazer o negócio rodar. E como ele está muito próximo, agora é um momento maravilhoso para ter FOMO. Então, quem estava em cima do muro tinha gostado, porém não se posicionou ainda, esse é o momento de se posicionar. Então, de novo, assim, lembrando do efeito manada e da psicologia do investidor, né? O investidor precisa de validação. Quanto mais validação aquela tese, aquela equipe tiver, aquela startup tiver, melhor. Mais mais provocado ele estará a tomar uma decisão, a pular naquele barco. Então, ou a pular do precipício, né? Como eu mostrei na figura anterior. Então, à medida que, uma vez que você consegue destravar essa primeira fase de captação e ter ali 60%, 70% da rodada comprometida, e ter 60%, 70% da rodada comprometida, a coisa vai. Né? O difícil é chegar até ali. Matheus, por favor, você está com a mão levantada. Legal. Alex, uma dúvida em relação à formatação da startup. Como que os fundos têm enxergado em relação a isso? Ainda a preferência é em relação a aquela formatação do sanduíche, né? Cayman, Delaware, limitada aqui no Brasil. E também como que os fundos têm enxergado o solo founder. Tá, ótimo. Cara, sobre o primeiro ponto, fundos que têm investidores gringos, né, que são a maioria dos fundos maiores da nossa região. Então, os fundos maiores, vai lá, Monax, Kazek, Maia, OneVC, esses caras têm investidores estrangeiros, endowments, famílias, etc. E esses investidores estrangeiros teriam muito desconforto em investir num fundo e numa empresa brasileira, que operam apenas no Brasil, porque o sistema jurídico brasileiro às vezes acaba penalizando, inclusive o investidor. Então, imagina que num caso da startup falir e ter algum débito trabalhista, esse débito trabalhista pode chegar, inclusive, no investidor pessoa física. Então, em função disso, criam-se essas barreiras jurídicas para que o investimento seja numa holding fora do Brasil, né, e essa holding detém as ações da empresa que opera no Brasil. Então, é um tema relativamente complexo, mas em resumo é isso. Então, um investidor estrangeiro tem desconforto em alocar capital numa empresa que esteja incorporada apenas no Brasil. Dito isso, para as empresas que estão começando, se você está começando agora, não recebeu investimento de um fundo que tem essa exigência, eu não me preocuparia em fazer esses flips, a gente chama de flip, né, que é pegar a empresa que está incorporada no Brasil, levar para fora, etc., agora, porque isso é custoso, toma tempo. Eu faria isso no momento do investimento, onde um fundo tenha como pré-requisito para o investimento essa exigência. Então,
isso não vai ser um impeditivo, tá? Dificilmente um fundo vai dizer não vou investir porque você ainda não está incorporado lá fora. Então, o investimento acontece em paralelo a essa incorporação. Você dá start no processo, tem vários escritórios de advocacia no Brasil que conhecem muito bem e as coisas rodam em paralelo. De novo, eu não me preocuparia em gastar tempo, energia, dinheiro nisso para startups que estão começando. Isso costuma acontecer um pouquinho depois, à medida que a empresa vai amadurecendo. Até porque os primeiros investimentos são investimentos de dívida, né? São instrumentos de dívida, não são instrumentos de equity. Então, um instrumento de dívida não vai trazer nenhum tipo de liability, nenhum tipo de exposição a risco ao investidor do instrumento de dívida, que acaba sendo um safe. Então, isso acontece lá na frente quando é um investimento de equity, que tipicamente acontece a partir do Série A. Então, espero ter respondido a primeira pergunta, e é um ponto comum. As pessoas têm dúvida realmente em relação a isso. Segundo ponto, solo founder. Cara, tipicamente, uma equipe é muito mais bem vista do que um solo founder. Então, eu acho que aqui depende como que você, como solo founder, enxerga a jornada daqui para frente. Você está aberto e está indo atrás, está buscando um co-founder que te complemente tecnicamente, do lado comercial, do lado de produto, enfim. Dificilmente alguém vai ser bom em tudo. Então, uma equipe é muito mais forte do que uma pessoa sozinha. É possível captar como solo founder? É possível, mas é mais difícil. Então, depende muito da narrativa e a forma como você se posiciona. Mas é impossível criar uma empresa de valor sozinho. Então, uma empresa de valor sob a ótica do VC. Então, equipes como um todo são mais bem-vindas. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu não sei como é que está funcionando as dinâmicas, tem que levantar a mão sempre, mas eu tinha uma dúvida sobre o que você falou anteriormente, do founder que ajustou o valor. Era o valor da rodada ou era o valor do cheque oferecido? Valor da rodada. O valor da rodada. O quanto ele estava planejando captar nesse seed. Né? Porque aqui é uma empresa que levantou um pre-seed relevante, executou, a empresa tem resultado, tem número concreto, tem equipe, tem cliente, está rodando, e ele quis fazer um seed barra um pré-série A. Então, ele iniciou com uma meta de captar 3 milhões de dólares e acabou baixando a meta para 2 para facilitar e dar tração na rodada. Então, basicamente, Bom, foi esse o caso. E os cheques, tipicamente, uma rodada é composta por 1 ou 2 investidores líderes e vários followers, anjos. Então, acaba que é uma composição de rodada. Dificilmente um fundo leva a rodada inteira. Tem um ou outro fundo da nossa região que tem esse tipo de perfil, mas a maioria acabam sendo rodadas compostas, e que eu acho que é positivo, inclusive, para os empreendedores, desde que esses investidores tenham skin in the game para ajudá-lo. boa. Aí surge outra pergunta. Por exemplo, ele foi lá e quando ele apresenta que a necessidade é de 3 milhões, é de executar um plano que ele traçou para os próximos 24 meses, ele vai precisar de mais ou menos 3 milhões para executar aquilo. Quando ele ajusta, ele conseguiu levantar, no caso, com os mesmos fundos, ou ele virou para os mesmos fundos e falou, olha, agora eu já não preciso de 3 milhões, agora eu só preciso de 1,5, por exemplo? Outros fundos, tá? Outros fundos. Esse é um ponto Entendi. importante. Esse é um ponto importante, tá? As mensagens que você passa para o mercado precisam ser bem pensadas, né? Você precisa ser cuidadoso com o que você comunica. Então, começar com uma rodada de 10, depois baixar para 5, tipicamente pega mal. Nesse caso, como é uma rodada seed, a companhia está muito enxuta, com uma base de custo ainda muito controlada e com uma gestão muito disciplinada, não tem problema. O mercado se fala, então provavelmente os investidores que foram abordados depois ficaram sabendo que o cara tentou captar 3 e falou com outros fundos. O mercado é pequeno e as pessoas se falam. Mas acaba não sendo um problema, porque desde a hora que a empresa tem uma gestão forte e tem um controle de custos bem feito, você consegue argumentar como que 2 milhões de dólares ao invés de 3 vão te permitir dar a próxima pernada de validação na tua companhia.
Então, nesse caso, o empreendedor tinha essa credibilidade, conseguiu passar essa Ma- segurança. Mas no caso, nunca com o mesmo fundo, né? Não é aconselhável fazer com o mesmo fundo esse ajuste, certo? Dificilmente o fundo vai mudar de ideia, né? E também, tipicamente, não funciona o empreendedor ficar begging, né? Meio que implorando assim, cara, você disse que você não ia investir porque o cheque mínimo é $1 milhão, eu estava captando 500, agora eu vou captar 1. Faz sentido? Assim, uma vez que o fundo dá o pass, dificilmente ele vai mudar de ideia. Ele só vai mudar de ideia através de outros sinalizadores do mercado. Não vai ser você que vai fazer ele mudar de ideia. Vão ser outras pessoas do mercado que vão fazer ele mudar de ideia. Isso acontece. Não é frequente, mas acontece. Do fundo dá o pass e depois descobre que o fulano, o ciclano, a Sequoia quer investir. Caraca, a Sequoia quer investir, mega sinalizador. Deixa eu ir junto, deixa eu tentar entrar agora. Isso acontece, né? Mas quem faz o investidor mudar de ideia é o mercado, são outros sinalizadores e não vem por iniciativa do empreendedor. Última pergunta ainda sobre esse ponto para não segurar a conversa mas no caso valuation aí dá para ajustar, né? Por exemplo, vamos imaginar, estou captando 3 milhões e a princípio eu falei que estava disposto a abrir 10%. Porém, depois de conversar com outros fundos, os outros fundos queriam fazer a 15 e eu volto para os primeiros vices e falo assim, cara, assim, eu falei que eu não faço a 15, mas prefiro fazer com você e me diluir 15 do que fazer com outros. Aí eu ajusto o valuation e não o tamanho do cheque. Isso Sim, funciona? Beleza. sim. Acho que sim, cara. De forma rasa, sem entender exatamente o caso, acho que sim. Tá? A negociação de valuation, assim, quando você chega na negociação de valuation, a conversa já está muito quente, né? Dificilmente você vai perder o interesse e a motivação do VC. Se o VC chegou se o investidor como um todo chegou a ponto de discutir valuation, é porque o nível de interesse está muito alto. Então, ali é muito mais uma conversa onde você tem que manter as partes engajadas, mostrar algum nível de flexibilidade, dependendo do quanto de poder de barganha você tem, mas o relacionamento já está quente, né? Então, é só tomar cuidado para não deixar esfriar. Mas o interesse, a motivação, a convicção, o investidor já pegou as sinalizações que ele precisa. Então, é muito mais um jogo de otimização de termos do que um jogo de ganhar convicção. A convicção já está lá. Então, já está quente, é muito mais agora de virar a chave e chegar num ponto que faça sentido para todo mundo. Vamos lá, gente. Agora um ponto importante aqui. Por favor. Alex, você comentou que nesse caso houve 2 líderes, né? Eu passei por um fundraising e já tinha um investidor que queria liderar, né, a rodada, e aí um outro investidor americano disse que gostaria de entrar, mas que queria conhecer, queria entender quem no Brasil iria liderar, né? E aí eu fiquei muito na dúvida se faria sentido eu apresentá-los, porque eu ainda não tinha a rodada fechada, dinheiro na conta, né? Ou não, né? E muitas pessoas me disseram, cara, nunca apresente os fundos entre si, para eles não se falarem entre si antes que a rodada se feche. Qual que é a sua visão sobre isso? Ótimo ponto também. Tem algumas coisas que eu vou comentar. A primeira delas tem muito investidor gringo ativo no Brasil, né? O que é ótimo. E eu acho que cada vez vai ter mais. Normalmente, o investidor gringo que não tem escritório, que não tem uma base, que não tem gente alocada no Brasil, ou que é novo ao Brasil, ele vai precisar de um investidor local validando aquela tese, validando aquela equipe, né? Porque, naturalmente, se o cara está sentado no Vale do Silício, ele não tem a mesma visibilidade em relação à dinâmica do mercado brasileiro para um nicho específico, que é onde tipicamente vocês começam, né? A gente começa com um nicho e depois vai expandindo. Então, para esse cara julgar a viabilidade do negócio é muito mais difícil do que para um investidor brasileiro. Então, a maioria deles exige um investidor qualificado local apostando junto. Dificilmente eles entram sozinhos, a não ser que sejam founders com muita credibilidade, com um background muito forte. Mas, normalmente, exige-se um investidor local forte, que traz essa validação, tanto do negócio quanto das pessoas por trás desse negócio.
Dito isso, eu não vejo problema um investidor conversar com o outro desde a hora que o empreendedor esteja fazendo esse alinhamento. Se um investidor brasileiro, por exemplo, tiver comprometido, avançado, eu inclusive recomendo que vocês usem o investidor que está mais próximo, ou que talvez já tenha comitado, como mentor durante o processo de fundraising, para ajudá-los a deixar a rodada o mais redonda possível. Porque, naturalmente, o investidor vai ser melhor em otimizar a rodada do que vocês, se é a primeira vez que vocês estão fazendo. Então, se existe um relacionamento de confiança, se os termos estão alinhados, se vocês já bateram o martelo em relação a valuation, tamanho do cheque, usar o investidor que está mais próximo, que está liderando a rodada, como um parceiro para deixar o processo o mais eficiente possível, é uma boa ideia. Então, se for esse o caso, não tem problema nenhum perguntar para o investidor brasileiro, cara, tem essa pessoa de fora, ele gostaria de te conhecer. Posso fazer a ponte? Então, isso acontece muito, eu fiz muito disso. E aí acaba sendo um trabalho onde, se fosse eu, o brasileiro, por exemplo, eu falaria com um gringo e explicaria o porquê a gente decidiu investir na empresa. Então, qual é o nosso racional, o que a gente gosta, quais são os riscos que a gente viu, como a gente acredita que esses riscos vão ser mitigados. Frequentemente, inclusive, os fundos gringos pedem para ver o nosso investment memo, que eu nunca compartilhei porque acaba sendo um processo, um material interno, privado do fundo. Mas antes de investir, a gente vai chegar lá nesse processo, acho que o tempo não vai permitir, mas eu vou compartilhar com vocês, vocês vão ver. No final, quando chega no estágio de investment committee, que é a última etapa, a equipe investidora, especialmente o investidor que está trazendo, que está sendo o cheerleader daquele investimento, ele cria um investment memo, que é onde ele argumenta por que aquele investimento tem que acontecer, com uma série de quebras. Então, vai falar sobre equipe, vai falar sobre modelo de negócio, vai falar sobre viabilidade do produto, vai falar sobre cliente, vai falar sobre risco, sobre potencial de saída, etc. Então, isso acaba, inclusive, sendo um material desejado por outros fundos. Então, essa troca pode ser positiva, né, desde a hora que exista um relacionamento de confiança. O que você não quer, óbvio, que você tem que evitar, é um fundo que não gostou, que não vai avançar e que pode potencialmente contaminar a percepção do gringo que ainda está analisando negativamente. Então, mais uma vez que você entenda que você tem alguém que está te apoiando, alguém que gostou, que é um promoter, pensando aqui em NPS, faz todo sentido fazer essa ponte sim. Você ajuda o gringo a criar convicção. Ó, gente, Perfeito, obrigado. Por nada. Tem mais 15 minutos. Vamos passar pelo que dá. Mas essa parte aqui é importante, especialmente quando as primeiras conversas acontecem com analistas. É comum. Às vezes você chega até, você tem um contato de uma pessoa sênior no fundo, essa pessoa sênior está viajando, está ocupada, e te passa para você conversar com um analista. Não importa com quem você está falando no fundo, você tem que tratar como se fosse o managing partner, como se fosse o decision maker. Porque essa analista é quem vai fazer um resumo da conversa, e essa pessoa precisa ter sinalizadores fortes o suficiente para que ela consiga argumentar e defender na reunião de equipe, na reunião de pipeline, que vale a pena continuar investigando a companhia de vocês, que vale a pena continuar tendo conversas com vocês. Então, o objetivo aqui nessa conversa com o analista é provocar curiosidade e educá-lo, trazendo palavras-chave que facilitem a vida dessa persona, né? Por exemplo, o que seriam palavras-chave aqui? Se vocês têm um modelo de negócio um pouco diferente, tentar trazer benchmarks globais facilita. Puxa, a gente é o equivalente a Brex para o mercado B2B na Colômbia. Enfim, eu estou dando um exemplo hipotético aqui, mas quanto mais vocês conseguirem trazer de referências e palavras-chave que facilitam a interpretação e a comunicação dentro do fundo, mais fácil de vocês navegarem nos processos internos dos fundos e mais fácil de vocês trazerem aqueles sinais de fumaça, aqueles sinalizadores que são tão importantes para a psicologia do investidor. Então, por exemplo, background da equipe. Universidade, se tem universidade 5 estrelas, coloca experiências empreendedoras ou em startups. Super importante. Se tem experiência em startups ou empresas de tecnologia relevantes, isso é um baita sinalizador.
em relação ao modelo de negócio, né? Já falei sobre os benchmarks. Tem outras coisas, recorrência do modelo de negócio, tipo de margem do modelo de negócio, o quão fragmentado é esse mercado, e mostrando aqui que existe uma oportunidade de um go-to-market relativamente fácil, com um CAC menos agressivo. Então, todos esses sinalizadores são importantes para ser comunicado nos materiais que vocês trocam com essa galera. Tipicamente, no começo, são materiais muito curtos, né? Então, eu sempre defendo aqui que o deck tem que ter no máximo 10 páginas, eu coloco 15 aqui, mas o ideal são 10 páginas. Para uma companhia early stage, 10 páginas são suficientes. Vou conseguir contar tudo em 10 páginas? Óbvio que não. Mas o objetivo dessa primeira conversa é gerar curiosidade, né? O que vocês querem, não só na primeira, ao longo de toda a conversa, é ficar aquela sensação de quero saber mais. Puxa, que interessante. Tem várias outras coisas para eu descobrir sobre essa pessoa, sobre essa equipe, sobre esse mercado, sobre a jornada do cliente. Então, não pensem e não queiram ser exaustivos, especialmente nas primeiras conversas, porque isso pode parecer sufocante para o outro lado. Pensa assim que a persona do VC, ele está lidando com no mínimo 10 empresas completamente diferentes por dia. Tanto empresas que já fazem parte do portfólio, quanto pipeline, novas companhias. Existe um limite cognitivo para absorver tanto conteúdo. Então, as primeiras conversas precisam ser extremamente simples. Você tem que falar como se estivesse conversando com uma criança de 6, 7 anos. Tem que ser simples, simples, simples. E deixar ali as palavras-chave que tragam esse tipo de sinalização de que, olha, tem potencial aqui. Faz sentido, gente? Diligência. Então vamos lá, uma vez que, entendendo o processo aqui, né? Vocês chegaram até o fundo, tiveram as primeiras conversas, houve interesse, avançaram, vocês já estão lá na segunda, terceira conversa com o time sênior. E aí começa-se a diligência. Então, aqui, tipicamente é liderado por uma pessoa sênior do fundo e tem gente mais júnior fazendo o trabalho de construção de modelo de tamanho de mercado, por exemplo. Não existe muito Excel, tá, dentro do fundo de VC no começo, no early stage, a não ser que a companhia tenha muito dado, que é raro. Mas, tipicamente, quem faz o trabalho braçal acaba sendo a equipe de analistas e tem alguém mais sênior por trás, entendendo aqui como o processo está indo e dando as coordenadas. Algo muito importante, análise do mercado, tamanho do mercado. É um mercado relevante ou é um mercado muito pequeno? Se for nicho no começo, mas com potencial de expandir, ótimo. Se for um mercado muito nichado, tem VCs, a maioria deles vai passar. Então, o que é? Eu tenho um slide sobre isso, acho que a gente não vai conseguir chegar nele. Mas o que é um mercado interessante? Né? A partir de $1 bilhão. Mercado endereçável, TAM. Então, a partir daí, os fundos começam a achar legal. Quanto mais forte for o fundo em relação a dry powder, em relação a quanto de capital ele tem para alocar, o quanto ele já alocou, mais forte vai ser a exigência do tamanho de mercado também. Quanto menor for o fundo, tipicamente os fundos menores têm mais flexibilidade e acabam fazendo apostas em setores mais nichados em mercados um pouco menores. Mas começa-se por aí. Tamanho de mercado, como é que é um mercado que vale a pena a gente investigar? Depois, extremamente importante, background check da equipe. Então, aqui, o que vai acontecer? Entrevista com 3, 5 referências que trabalharam, que lideraram vocês ao longo das suas jornadas. Então, isso acontece com a equipe fundadora e, às vezes, com outras pessoas relevantes. Então, o objetivo aqui, normalmente são vocês que vão passar essa lista de referências. Então, óbvio, ninguém vai recomendar alguém que não vá falar bem de si próprio, né? Mas o objetivo aqui, o que o investidor está buscando é consistência nas respostas. Consistência de, olha, onde que essa pessoa manda super bem? Quais são os pontos fortes? Me dá um exemplo. Onde que essa pessoa pode melhorar? Me dá um exemplo. Então, tudo embasado com exemplo. Aqui, o intuito é zero manipular o processo, né? Mas sim gerar um processo consistente onde os feedbacks são consistentes. O bom VC não vai se contentar só com isso. Ele vai atrás de referências independentes também. Então, normalmente os VCs são bem conectados e vão conseguir contatos e referências
além daquelas que vocês passaram. Então, aqui é um momento de transparência, é muito importante esse tipo de validação, de novo, porque existe muita incerteza. Então, o mais importante aqui é confiar que aquela equipe cascuda tem os valores certos para passar pela jornada, que provavelmente vai ter uma série de transformações, vai ter uma série de mudanças, de modelo de negócio, de equipe, etc, etc. Vamos lá. Análise financeira acaba sendo algo mais simples no começo. Agora os fundos estão muito mais preocupados, né? Mas quando a gente fala em análise financeira, é muito mais entender como o Unit Economics para de pé. Então, basicamente, entendendo o CAC Payback. Então, é muito difícil fazer uma estimativa de LTV no começo, né? Se você tem um modelo de receita recorrente, tem muita gente que acaba estimando o LTV a partir do churn. Uma métrica mais simpática e que faz mais sentido é CAC Payback. Então, por quanto tempo você precisa reter aquele cliente para pagar o teu CAC? Então, isso acaba sendo algo que os fundos olham bastante, extremamente bem visto, análises de cohort. Então, mesmo que a startup esteja começando, como é que os primeiros cohorts estão se comportando? Então, aqui é um forte indicador de Product Market Fit, né? O quanto, de fato, a solução de vocês está resolvendo aquele problema, o quanto as pessoas permanecem dentro da plataforma, dentro da solução, o quanto elas recomendam essa solução para fora. Em análise financeira também, a gente acaba olhando um pouquinho para KPIs. Então, quais são os KPIs, mesmo que seja uma startup pré-operacional, pré-produto e pré-receita, eu sempre gosto de trazer e de perguntar quais são os KPIs relevantes que vocês vão monitorar. Mesmo que os KPIs não existam ainda, mesmo que seja algo que esteja apenas no PPT, é importante vocês terem uma visão daquilo que realmente importa para o negócio parar de pé. E aqui, obviamente, vocês vão trazer isso a partir de referências do mercado e a partir do entendimento do modelo de negócio. Então, modelos de negócio diferentes vão ter KPIs diferentes, mas basicamente tentando mostrar viabilidade financeira e evidência de Product Market Fit. Avaliação tech, aqui é algo que costuma ser muito leve no começo. Quando tem produto, quando o produto está pronto, para mim, uma das etapas mais importantes é o VC testar o produto. Então, eu preciso testar o produto, eu preciso me colocar no papel do usuário e entender como aquele produto funciona. Para um investimento maior e para empresas um pouco mais maduras, a gente costuma baixar, comprar, acessar todos os produtos do mercado, pelo menos os produtos mais relevantes. Vamos fazer um 80-20 aqui, quais são os mais relevantes desse mercado, vamos usar todos e ter a nossa percepção de como esse produto novo se compara em relação aos demais. Lógico, um produto novo versus um produto maduro vai ter diferenças expressivas, né? Então a gente leva isso em consideração, mas a ideia aqui para entender e julgar o potencial desse produto, a simplicidade, a usabilidade. Então, às vezes acaba sendo mais qualitativo do que quantitativo, mas é extremamente importante. Então, tem gente que coloca demo de produto no deck, que eu acho super legal também, mas convidar o investidor a navegar pela jornada de produto com vocês, a testar o produto com vocês, é super legal. Então, uma demo é super bem-vinda. Se o investidor não está interessado em demo, eu me preocuparia. Não se o cara está interessado ou não em avançar, mas o quanto de fato ele vai agregar valor depois, porque produto no universo de tecnologia e de modelos de negócio escaláveis é absolutamente importante, né? E por último, o lado mais burocrático e menos relevante de todos, que é a parte jurídica. A gente olha IP, esse tipo de coisa que acaba sendo muito pouco relevante no começo, é o trabalho dos advogados, eles vão fazer isso em paralelo e costuma ser algo muito rápido, muito simples, que se resume à assinatura dos safes. Último Alex, slide, eu vou posso fazer falar. uma pergunta aqui rápida? Por favor. Já que é difícil fazer todas as projeções, né, quando a gente está falando de empresas menores, pré-seed, seed, como que você vai fazer o valuation da empresa? Cara, o valuation no começo é muito mais arte do que ciência. Então, o que isso quer dizer? A gente acaba usando
primeiro quem dita o valuation é o mercado, né? Então eu sempre digo assim, empreendedores, não coloquem valuation no PPT, não coloquem um valuation implícito, dizendo, por exemplo, eu estou levantando 3 milhões de dólares para 10% de diluição no PPT. Isso acaba sendo algo muito mal visto pelos fundos, pelo menos eu não gostava, porque o trabalho de valorar a empresa é o trabalho para o investidor profissional. E o investidor profissional, no early stage, ele vai chegar a um número em função daquilo que ele está vendo no mercado, né? Então, é algo muito mais arte do que ciência. Ciência sendo aqui o extremo onde a gente vai fazer um DCF, né, um Discounted Cash Flow, com projeções da forma como você faria a valoração de uma empresa listada na Bolsa. Arte sendo basicamente o quanto você acha que essa empresa vai valer no futuro, baseado naquilo que roda no mercado, baseado em casos reais do mercado. Então, basicamente esse o ponto de partida. Não tem uma lógica específica, vou usar um múltiplo. Se a gente está falando aqui de seed, pre-seed, múltiplo não se aplica. Mesmo para a série A, é difícil você trazer um múltiplo. Se você traz um múltiplo, ele vai ser muito descolado do múltiplo de empresa pública, por exemplo, né? Porque o potencial de crescimento, enfim, existe uma desproporção muito grande. Então, valuation acaba sendo isso, né? Então, quais são as valuations praticadas hoje para num contexto pre-seed, onde o investidor profissional está entrando? E eu falo isso pre-seed, onde o investidor profissional está entrando, porque hoje o PPT está muito mais difícil. Então, o PPT, eu recomendo, faça o PPT com anjos, pré-produto, pré-operacional. Uma vez que você já tenha algo rodando, já tenha algo mais de concreto, aí vá para o pre-seed institucional, ou seed, né? Existe algumas zonas cinzentas entre a definição de pre-seed e seed. Mas, como um todo, vá para o institucional uma vez que você já tenha dado concreto. E uma vez que você vá para o institucional, esse investidor vai fazer essa análise em função do seu próprio portfólio e do que está vendo no mercado. Então, números, para trazer um pouco de dados concretos para vocês. O que eu tenho visto? Tem de tudo, tá? O range varia muito em função desses indicadores, dos sinais que trazem convicção ao investidor e do tipo de companhia que o investidor está acostumado a lidar. Então, a gente tem aqui, de um lado, startups que recebem o primeiro investimento institucional numa faixa de 3 a 5 milhões de dólares pré-money, então 15 a 25 milhões de reais pré-money, até empresas com founders que têm mais indicadores de que essa companhia vai conseguir captar a termos maiores, porque o investidor está pensando nisso, né? Se eu vou apostar agora 3, na próxima rodada eu tenho que acreditar que essa companhia vai estar valendo 9 a 10. Então, é isso que está na psicologia do investidor. O quanto eu acredito que a próxima rodada vai valer para eu fazer um markup aqui no meu spreadsheet. Então, investidores que têm, empreendedores com mais indicadores desses markups futuros, de 6 a 8, são termos 6 a 8 pré-money para o primeiro investidor institucional. Esses são os casos um pouco mais agressivos, de dólar, né? Então, e tem casos muito menores, tem casos de aceleradora, de incubadora, que os termos são completamente diferentes, e tudo bem, né? Não tem algo assim que, puxa, se eu tiver marcado a esse preço, quer dizer que eu estou no caminho do sucesso, se eu tiver marcado esse preço, quer dizer que vai dar tudo errado, de forma alguma, né? Então, o começo, de novo, é muito mais arte do que ciência e depende de uma série de fatores externos também que vocês não controlam, que é o quão aquecido está o mercado e quais são os casos, quais são as referências recentes. Então, 2021, mercado muito aquecido, muito term sheet rolando, muito investimento rolando, os preços subiram naturalmente, né? Muito empreendedor forte, muita gente parruda também empreendendo pela primeira vez, saindo de startups bem-sucedidas. Agora o mercado esfriou, deu uma desacelerada, os termos acabaram que diminuíram um pouco, mas não muito. Gente, estamos batendo o nosso horário e esse papo aqui está sendo que nem um bom papo que o empreendedor tem com o investidor, que deixa muita coisa no ar e a sensação de que o papo precisa continuar. A ideia aqui era apresentar um pouco para vocês. Vou passar aqui o que eu vou compartilhar com vocês na sequência.
um pouco do background check, quais são as perguntas, quais são os pontos que são discutidos. Eu sempre trago que quanto menos track record, quanto menos evidência de sucesso o CNPJ tem, mais forte precisa ser o CPF. Então, essa é a lógica, é por aqui que a gente começa a reflexão sobre o background check. Algumas questões sobre produto e tech, viabilidade financeira, onde eu falo um pouquinho do CAC Payback, enxergar caminhos de saída facilita a vida do empreendedor, facilita a vida do investidor. O investidor, no fim das contas, ele está entrando por um ciclo muito longo, mas ele precisa defender no Investment Committee como essa empresa eventualmente vai sair do portfólio. Quem seriam os potenciais compradores? No Brasil, IPO é muito raro, nosso mercado de IPO para tech ainda é muito imaturo, 95% dos casos são M&A. E a velocidade dos M&As tem crescido muito, e pensar quem poderia ser um potencial comprador da sua empresa facilita a vida do investidor. Aqui um pouquinho sobre como funciona o Investment Committee, a importância dos validadores externos, como eu trouxe antes, a importância de manter a comunicação extremamente fluida com os investidores que demonstraram interesse ao longo do processo, nunca abandonar um investidor, um fundo menos atrativo, porque um fundo mais atrativo começou a falar com você. Então, manter esses pratos girando ao mesmo tempo é extremamente importante. Um exemplo de um memo interno usado pelos fundos. Então, quais são os critérios, né? Na primeira conversa, o que um analista, um investidor como um todo vai estar olhando, qual é o template que essa pessoa precisa preencher, e vai estar conversando com você e qualificando a sua startup, sua equipe, a partir de que ótica. Então, aqui tem um framework um pouquinho mais estruturado. Eu sempre trago o lado do mindset, que é tão importante, e ele vem à medida que vocês, empreendedores, vão criando convicção em relação ao que vocês estão construindo também. Essa convicção precisa transparecer para o investidor, porque ninguém mais do que vocês, ninguém melhor do que vocês para transmitir essa confiança. O investidor, ele vai continuar inseguro, mesmo que ele escreva o cheque. A fonte de segurança e de convicção vocês. É basicamente um empreendedor que sabe muito mais, que é o expert, que entende pra caramba daquele negócio. Uma reflexão aqui de um empreendedor que fechou uma rodada bem sucedida. Então, o que ele traz aqui? Que, olha, ter confiado no processo e ter evitado um pouco toda essa volatilidade de alto, onde, puxa, recebi uma sinalização positiva, o investidor está me chamando para a terceira conversa com o managing partner, etc., vai dar certo. E 95% do tempo, quando você está lá no fundo do poço, só ouvindo resposta negativa, e você acha que tudo vai dar errado, que não tem jeito. Então, tentar controlar um pouco essa volatilidade emocional é importante para passar pelo processo de forma mais rica, menos sofrida, e ao mesmo tempo também garantir que o processo aconteça, porque se você se permitir derrubar, não tem o próximo dia. Então, é uma reflexão importante compartilhada por muitos empreendedores. Eu sempre trago aqui a importância de, a gente fala sempre do lado técnico, é assim que funciona, é assim que tem que fazer. No fim das contas, não tem um playbook, um passo a passo super claro para levantar capital. Tem uma série de coisas que precisam rodar ao mesmo tempo, cada caso é um caso. Acho que tem sim melhores práticas, mas olhar para si próprio e gerenciar a si próprio durante essa jornada é extremamente importante, né? Então, não esquecer que existe um empreendedor, CPF, pessoa física por trás, que precisa dormir, se alimentar, se exercitar e estar bem consigo mesmo, porque senão dificilmente você vai conseguir transmitir aquela convicção que é tão importante para o outro lado. Investir no early stage, mais arte do que ciência. Então, o lado da convicção é extremamente importante. Reflexão minha aqui, eu adoro fazer isso, porque eu realmente acredito que o oposto de ensinar é aprender. A gente acaba aprendendo muito mais do que ensina. Isso daqui eu roubei de um professor do MBA, e faz tanto sentido, é tão verdade. Por último, fotinho aqui do final de semana com meus filhos. Para quem não sabe, eu estou morando em Bali, na Indonésia, temporariamente.
Então, explorando a vida ao redor do mundo com as crianças, à medida que eu executo várias coisas legais, vários sonhos e projetos antigos, e realmente a sorte favorece os corajosos. Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado pelo interesse em bater esse papo. Por último, fazendo a minha propaganda aqui também, não vou deixar de vender o meu peixe, eu organizei basicamente a jornada do fundraising em 10 horas de mentoria. Então, uma mentoria para um grupo pequeno, começa em aproximadamente 2 semanas e meia. Eu vou fazer um follow-up por e-mail com vocês. Quem tiver interessado, vai ser um prazer ouvir de vocês. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. Quem quiser participar, vai ser um processo super rico. Mais ou menos parecido com isso daqui, mas muito mais interativo, onde a gente vai trocar muito mais ideia. É isso, gente. Obrigado. Deixa eu fazer uma tela aqui. Super obrigado pelo tempo de vocês. Dúvida, vocês têm meu e-mail, tem o meu contato. Fiquem à vontade para me procurar, para trocar ideia. Algum comentário final, alguma observação final, alguma pergunta final? Não? Valeu. Gary, adorei como você vê o lado humano disso tudo. Obrigada. Obrigado, Ana. Prazer ter vocês todos aqui. Valeu, gente. Espero que Bom, tenham Alex. gostado. Quero fazer mais. Valeu, abraço. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite.